Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para trazer mais uma resenha de base. Dessa vez eu vou falar sobre o grande lançamento aí da Vult, que foi esse kit aqui, que é a tecnologia da pele perfeita, que é composto por uma base, um corretivo, os dois são HD e prometem alta cobertura, e um pincel oval. Esses pincéis ovais são febre entre as gringas e agora virou febre aqui no Brasil também. Várias marcas nacionais estão lançando os pincéis ovais, alguns kits. E a Vult então lançou apenas esse pincel, que é o número 26, no formato oval, e lançou outros pincéis também mais tradicionais. Bom, meninas, esse lançamento foi feito lá na Beauty Fair. Teve o workshop da marca, onde eles falaram um pouquinho de todos os lançamentos. Eu acredito que ainda não esteja para venda essa base, o corretivo e também o pincel. Alguns outros lançamentos eu já vi que já estão circulando aí para venda. Se até a publicação desse vídeo tiver já disponível, eu deixo mais informações de preço, também onde vocês podem encontrar. Bom, o corretivo são 9 tonalidades, eu tô até aqui com a minha colinha, só para mostrar para vocês. O que eu achei muito positivo é essa gama de cores. E eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que promete o corretivo. Então, ó, sua formulação agrega os benefícios de alta definição, né, que é a cobertura HD, uma cobertura total e toque seco. Então, alta cobertura com efeito matificado na pele. É enriquecida com pantenol e vitamina E, que auxiliam na hidratação e proporciona efeito antioxidante, com textura aveludada e acabamento extremamente natural. Então, isso que promete o corretivo HD da Vult. Já a base, gente, veio com 16 cores também, que eu achei super positivo, né? Uma base nacional, com uma cartela dessas de cores, principalmente para as negras, ó, veio com uma cartela muito bacana. E ela promete aí a prova d'água, o que eu achei muito bacana, ser a prova d'água. Hidrata e uniformiza a pele, elaborada com microesferas de disfarce óptico. Que proporciona alta cobertura e acabamento de alta definição, né? Um acabamento HD, com efeito mate, camuflando as linhas de expressão para uma aparência perfeita e natural. Aliada a todos esses atributos dignos de uma maquiagem das atrizes das telinhas. Nossa Senhora! Então, realmente, eles apostaram muito aí nessa base e nesse corretivo. Mas antes de falar minha opinião, gente, vocês vão ver na prática, eu aplicando no meu rosto, vocês verem aí e tirar suas próprias conclusões de cada produto. Meus amores, então vamos começar aí essa resenha desse super lançamento aqui da Vult. Eu vou fazer a aplicação primeiro do corretivo de um lado do meu rosto, para vocês fazerem a comparação da cobertura do lado com o produto e do lado sem produto. Aí eu vou tirar o corretivo, vou aplicar a base para vocês também fazerem a comparação aí de com e sem o produto. Lembrando que eu tô sem primer pra gente ver aí a base e o corretivo na real sem interferência de nenhum outro produto. Bom, então a cor do corretivo que veio pra mim foi a B126, que vai ficar um pouco mais escuro que o tom da minha pele. Na verdade vai ficar bem mais escuro porque eu gosto do corretivo de 1 a 2 tons mais claro para fazer a iluminação. Mas como eu recebi essa tonalidade com ela mesmo que a gente vai fazer a resenha. E a base é a B20. Então, esses dois produtinhos aqui. E eu vou testar também o lançamento deles, que é o pincel escovinha, gente, que é o número 26. Vou fazer a aplicação, então, primeiro do corretivo. Olha, o aplicador dele é assim, bisnaga, e tem essa ponta, o que facilita na hora de retirar o produto e não desperdiçar, né? A textura, olha, ela é meio líquida e é meio amarelado aqui esse tom. Então, vou fazer a aplicação com a escovinha. Meninas, como vocês podem ver, ele tá bem amarelado e mais escuro que o tom da minha pele. Ó, com essa quantidade que eu apliquei, vocês podem ver que não cobriu praticamente nada. Vou aplicar mais um pouco. Vou concentrar bem aqui na olheira mesmo. O que eu tô sentindo do pincel, gente, é que conforme a gente vai aplicando, ele vai meio que sugando o produto, ó. Então ele vai absorvendo o produto, o que acaba não deixando a cobertura tão alta.
Vamos fazer o teste agora aplicando com uma esponjinha. Vou pegar essa aqui de queijinho mesmo. Vou aplicar com o dedo e depois eu vou selar com a esponjinha. Então, ó, bem pertinho aqui pra vocês verem que não cobriu as minhas olheiras, ó, praticamente não cobriu. E tá destoando bastante por causa que não é realmente meu tom. Com a esponjinha eu senti que deu uma cobertura um pouquinho melhor do que com o pincel, porém eu não achei esse corretivo aí de alta cobertura, pra mim é uma cobertura baixa. Agora então vou fazer a aplicação da base, que também diz que é de alta cobertura. É bem parecida com a embalagem anterior, da base mate e da Ultimate Finish, ó. E o aplicador também é assim de bisnaguinha, o que facilita aí a não desperdiçar produto. Vou colocar aqui também na minha mão pra gente ver a consistência, ó. Ela é bem líquida, como vocês podem ver, tá escorrendo, bem líquida. Então vamos fazer a aplicação aí de um lado do rosto. Vou fazer também com o pincel. Gente, não sei se dá pra vocês verem, mas conforme eu vou passando, parece que ele vai tirando o produto. A base eu já achei que ficou mais próxima aí do meu tom de pele. Eu acho que seria um tom abaixo pra dar certinho. Gente, pra ser bem sincera, eu não tô gostando muito desse pincel não, tá? Dependendo de como você aplica, ele tira o produto. Ele deixa a marcação das cerdas. Então você tem que ter um pouquinho de trabalho pra poder espalhar a base e tomar cuidado pra não ficar um lado com e um lado sem produto. Ou seja, ficar aí sem uniformidade no seu rosto. Eu tô pegando base aos poucos, tá? Bom, meninas, a aplicação feita, então aqui vocês já podem fazer a comparação. Realmente ela tem uma cobertura boa, porém eu não considero que é uma cobertura alta, como diz no rótulo, eu considero que é uma cobertura média. Porém, como é uma base líquida e fluida, você pode construir camadas. Então, se eu vir e aplicar mais uma camada aqui, ela já vai dar uma cobertura maior. Bom, então agora, desse lado do rosto, eu vou fazer a aplicação com o pincel língua de gato, tá? E depois eu vou dar acabamento com a esponjinha. Bom, então esse é o resultado aí somente da base, gente. Como vocês podem ver, dá pra ver ainda minhas olheiras, minhas manchas. Então, uma cobertura aí média pra leve, tá? Não senti que é uma cobertura alta. Agora eu vou fazer o teste da transferência. Ó. Então, olha, quase não teve transferência, não sei se vai dar pra vocês verem na câmera, mas é bem pouquinho. Bom, então, aplicado aqui uma camadinha de base, agora a gente vai para o corretivo novamente pra gente ver aí como que os dois se comportam no rosto. Vou voltar e vou aplicar com o próprio dedo mesmo, gente. Não gostei muito desse pincel oval não, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Nem com a esponjinha, porque a esponjinha também ela tira um pouco do excesso. Então, pra deixar uma cobertura mais alta, só com o dedo mesmo, dando batidinhas. Olha, gente, uma camada de base e uma camada de corretivo e não escondeu as minhas olheiras, como vocês podem ver. Tá bem visível aqui. Não sei se é porque não é o meu tom, ou se realmente ele não tem uma boa cobertura mesmo. Tô aplicando mais, ó. Não desisto. Tô aplicando mais. Gente, não gostei da cobertura, não gostei da cor. Vou fazer o quê? Vou tentar passar um pouco mais de base pra ver se cobre essas olheiras. Passar por cima. Ó, gente, depois que eu apliquei mais uma camada de base em cima dessas duas camadas de corretivo, agora sim, deu uma cobertura bacana aí pro meu rosto. Agora eu vou finalizar essa pele, vou aplicar o pó da Vult mesmo. Vou aplicar com um pincel bem fofinho. Vou selar bem essa parte. Tô aplicando uma camada bem generosa.
de pó. Ó. Agora eu vou aplicar o bronzer da própria Vult também, o meu é o número 1, da Vult Soleil. E vou fazer o contorninho aqui. Meninas, vou fazer um olhinho aqui, uma coisinha bem básica, passar um batom pra vocês verem aí o resultado final de uma make. Bom, meninas, voltei com a maquiagem já pronta pra vocês verem aí o resultado final. Fiz um delineado, colei cílios postiços e apliquei o batom. Esse aqui é o Pecado da Dylos. Então assim, gente, no resultado final realmente ficou muito bonito a preparação de pele, cobriu bem as minhas manchas, cobriu bem as olheiras, embora dê pra ver um pouquinho do arroxeado ainda, porque eu tenho as olheiras muito profundas, então realmente é difícil de cobrir totalmente. E no resultado final realmente ficou bonito, né, a preparação de pele. Então, agora são 7 horas da noite. Eu vou tentar ficar algumas horas aqui com a base, com o corretivo, pra gente fazer o teste aí de durabilidade. E depois eu venho falar pra vocês o que eu achei no final dessa base, desse corretivo e do pincel. Então, até daqui a pouquinho. Bom, meninas, voltei então pra finalizar esse vídeo com vocês e dizer minha opinião final sobre os lançamentos da Vult. Agora são 10 horas da noite, ó. Eu gravei, passei toda a maquiagem, era umas 7 horas. Não vou conseguir ficar mais tempo, porque eu vou gravar outro vídeo agora. Vou ter que retocar essa maquiagem. Não achei justo vir dar o feedback depois, sendo que eu já retoquei. Então, nessas 3 horas de uso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem na câmera. Mas, assim, ela não segurou oleosidade, principalmente na zona T. Meu nariz tá bem brilhante, ó. Nessa região aqui que eu tenho realmente mais oleosidade. Aqui na bochecha já tá mais sequinho, é realmente na zona T. Mesmo passando poli não segurou muito a oleosidade. Eu esperava um pouquinho mais de durabilidade por se tratar de uma base à prova d'água, que ela desce me segurando mais na transpiração. Embora hoje esteja o calor de 30 graus, tá? 30 graus hoje, realmente está muito quente, então vamos relevar aí essa situação do calor que realmente está demais hoje. Mas assim, se você aplicar um pó, se você retocar com pó, você consegue uma durabilidade maior aí, de umas 5, 6 até 7 horas, tá? Retocando com pó. E se for, de repente, a sua região for mais fria ou for aí um período de que não esteja assim, esse calor extremo, com certeza a base vai durar mais. Então aí, minha conclusão, o que eu achei desse kit, desses lançamentos? Bom, começando, gente, pelo corretivo, que eu acho que foi a grande aposta realmente da marca. Então, realmente, eu acho que deixou muito a desejar o corretivo. Ele promete alta cobertura, mas pra mim ele tem uma cobertura levíssima. Embora esse corretivo não seja do tom da minha pele, seja totalmente diferente, mas a cobertura a gente conseguiu ver e não cobriu nada as minhas olheiras. Inclusive, esse corretivo, a hora que oxidou, eu não sei se na câmera vai dar pra vocês verem, mas pessoalmente ele ficou alaranjado, um tom que eu nunca vi em outra base, em outro corretivo. E olha que eu sou maquiadora, eu uso bases de tonalidades diferentes, eu nunca vi uma base oxidar e ficar alaranjada. No caso da minha pele, ele ficou alaranjado, não cobriu nada. Como vocês viram, eu tive que passar até a base por cima pra ficar bonito, né, o rosto, ficar com aspecto bacana. Então, realmente, o corretivo reprovado. O segundo item também, gente, é o pincel escovinha, que a mulherada tava louca por causa desse pincel. Eu tenho outros 2 kits, né? Tenho até um vídeo que eu já gravei que eu vou deixar nos sugeridos aqui pra vocês. E em breve, acredito que essa semana saia a outra resenha do outro kit. Mas o que eu posso dizer pra vocês, com base nesses outros 2 que eu tenho, que esse pincel, a cerda é muito dura, muito densa. Então, na hora que você aplica, além dele absorver o produto, como vocês viram aí, ele vai deixando a marca das cerdas, o que dificulta um pouco na aplicação. Você consegue ter uma cobertura uniforme desde que você tenha paciência na hora de aplicar. Então, acaba demorando um pouco na hora de fazer a aplicação. Eu acho que se as cerdas fossem um pouco mais macias, com certeza dá aquele aspecto de polimento, com certeza não ia marcar as cerdas. Então, esse pincel também reprovado, não gostei também dele. Agora a base, gente, a base sim eu gostei dela, tem uma cobertura assim de média, tá?
média e você consegue construir camada. Então, se você aplicar 2 camadas ou até 3 camadas, você consegue uma cobertura alta e ela permite essa aplicação, porque por ela ter essa consistência bem fina, você consegue construir camadas sem aquele efeito reboco, sem aquele efeito carregado. Eu achei muito interessante a proposta de ser à prova d'água, de ter aí ativos de tratamento com a pele, então eu gostei bastante dessa base. Então essa sim tá super aprovada. Bom, meninas, então essas foram as minhas considerações sobre esses produtos. Lembrando que cada pele reage de um jeito, cada pessoa tem uma opinião diferente. Então é isso, minhas princesas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, que isso é muito importante aqui pro canal. E se inscreva também para não perder mais nenhum vídeo, porque essa semana tá recheada aí de vídeos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!